Há alguns dias, nós falamos de um vazamento de água e uma cratera que se abriu no prolongamento Bom Pastor aqui em Divinópolis. Depois da reportagem, a Copasa foi lá e consertou o vazamento. Resolveu. No entanto, agora, a empresa e a prefeitura eles não se entendem sobre de quem é a responsabilidade de tapar o buraco. É um jogo de empurra-empurra danado. A Copasa fala, responsabilidade da prefeitura. A prefeitura fala, responsabilidade da Copasa. De quem que é o buraco? Cezinha, o buraco é seu? Não? Cezinha, eu acho que o problema... Você vai ter que tapar esse buraco, Cezinha. Se o buraco não é da Copasa, se o buraco não é da prefeitura, se o buraco não é do Cezinha, meu aqui não é. Vamos ver? Vamos ver a reportagem? Roda aí. Uma cratera que não para de aumentar e uma família preocupada. O risco de aumentar e, como se diz, causar um dano para a gente aqui, o risco de vida para a gente que mora aqui é grande, né? A cratera fica na rua Pacífico Pinto da Fonseca, no prolongamento Bom Pastor, em Divinópolis. A situação estava ainda pior na semana passada, quando um cano da rede de água estourou no local. Os moradores enviaram um vídeo para a TV Alterosa. Começou esse vazamento por volta de 7 horas da noite de ontem. Solicitei mais de 5 vezes a Copasa para vir resolver o problema. E olha como é que está a situação. A Copasa consertou o vazamento, mas a cratera ainda continua aberta. Um bairro desse aqui, como um bairro considerado muito bom, né? Valorizado, somente essas ruas aqui esquecidas. A revolta dos moradores destas duas casas é ainda maior, porque elas são as únicas da rua que não tem rede de esgoto. O restante tudo tem. Eles falam que é muito difícil fazer o esgoto aqui. A única resposta que a gente teve foi essa. Enquanto isso, vocês utilizam fossa? Fossa, em plenos 2020 que nós estamos, né, utilizando fossa. Sempre foi desse jeito, quando tá mais ou menos, a gente é que gasta do bolso da gente com máquina, entendeu? Com material para passar, entendeu? Porque se a gente não gastar, a gente não recebe uma máquina da prefeitura aqui. Quantas vezes a máquina da prefeitura veio fazer limpeza na beirada dessa rua em cima aí, ó, e nem teve a credibilidade de descer e passar aqui. Aí fica a pergunta, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer uma enquete. De quem é o buraco? Opa! Quem vai tapar o buraco? Você? É impressionante o que acontece às vezes, né? Em relação ao esgoto, a Copasa informou que as duas casas não possuem condições técnicas para que seja ligada à rede de esgotos. A empresa diz que vai realizar um estudo para que os imóveis tenham acesso à rede. Tem que ter. De alguma forma ou de outra, essas casas têm que ter a rede de esgoto ligada. Como disse a moradora, é inadmissível que em pleno século XXI nós ainda tenhamos casas com fossas, mas aqui em Divinópolis isso não é. Enfim, tem inúmeras, talvez milhares de casas com fossas. Tem bairros inteiros com fossas, como nesse ponto aí, Copacabana, Jardinópolis, Nova Fortaleza, que o povo está caminhando no meio do esgoto, porque as fossas não comportam. Inclusive teve um rapaz que mandou ali uma mensagem para mim, não sei se foi hoje ou ontem, ou não foi uma rede social minha, falando que a casa dele é fossa e ele tem uma dificuldade enorme porque a prefeitura demora a ir lá limpar e aí fica aquele mau cheiro insuportável. Agora, em relação ao buraco, a Copasa informou que a rede se rompeu por causa da erosão do terreno e que a recuperação da rua não é de responsabilidade dela. Segundo a Copasa, teve a erosão, aí a rede não suportou, pá, estourou, né? Foi lá e resolveu o problema que era o vazamento, segundo a Copasa. A prefeitura disse que a erosão ocorreu devido ao vazamento de água, entendeu? E que a responsabilidade de recuperar a via é da Copasa e vai notificar a empresa. Aí fica aquele jogo de empurra-empurra. A cratera se abriu devido às chuvas ou devido ao vazamento de água? Eu acho que um esguincho de água desse daí para abrir uma cratera desse tamanho aí é um pouco forçado, não é não, gente? Opinião minha, né? Às vezes você tá pensando diferente. Olha aí o tamanho da cratera. Vamos colocar o esguincho de água lá de novo para ver, olha aí.
Você acha que essa água é o suficiente para abrir tudo isso aqui? Apesar de que o restante da rua tá, né? Segundo os moradores aí, nunca teve praticamente nada de melhoria na rua do bairro. Ou seja, uma coisa sempre vem trazendo a outra. E aí fica a pergunta, né? De quem é a responsabilidade? Então nós vamos fazer o seguinte, já que a prefeitura diz que vai notificar a Copasa, que a responsabilidade é dela, a Copasa diz o contrário, mas a prefeitura diz que vai notificar, nós vamos continuar acompanhando esse caso. Você que é morador aí do prolongamento Bom Pastor, fica de olho, vamos ver se alguém vai aí resolver o problema. Se não for, nós voltamos lá. Nós voltamos lá, se for preciso a gente vai no gabinete do prefeito para perguntar ao prefeito, o buraco é seu ou não é? Nós vamos ter que ir lá no diretor da Copasa, ô senhor diretor, o buraco é de quem? Quem é que vai tapar isso? Quem é que vai resolver? O negócio é o seguinte, o dono para mim não importa, eu quero que o problema seja resolvido. A população precisa que o problema seja resolvido, porque depois que piorar, aí não adianta chorar o leite derramado.